Então, se eu te contasse algumas curiosidades que você já sabia sobre ou não sobre Pokémon? E é esse o intuito desse vídeo. Bom, então vamos para a primeira curiosidade. Rhydon, ele foi o primeiro Pokémon criado. Sim, muitos podem pensar Charmander, Bulbasaur, Squirtle foram os 3 Pokémons iniciais originais, mas essa honra na verdade vai para o Rhydon, que é apenas o número 112 na Pokédex. Ao contrário da sua atual linha diversificada de Pokémon de diferentes espécies, a franquia originalmente planejava abranger apenas monstrinhos com referências aos kaijus, que são monstros assim dizendo da cultura japonesa como Godzilla. Pokémon iniciais contavam com criaturas como Rhydon e Lapras. Então, ao longo do desenvolvimento, vários tipos de Pokémon foram projetados para servir a propósitos específicos. Então, essa ideia foi expandida. Então, podemos ver Rhydon nessas artes e também vemos que ele sempre está presente nos ginásios, como estátua. Então, vamos para a segunda curiosidade. Bom, quando falamos de Pokémon, é impossível não pensar que o seu ícone é o Pikachu, o mascote da franquia. Mas, no entanto, por mais que seja conhecido como o rosto de Pokémon, o Pikachu não estava originalmente entre seus principais candidatos a mascote. Naquela época, os criadores planejavam ter Poliwhirl, Pokémon favorito do criador de Pokémon Satoshi Tajiri, ou até mesmo Clefairy, aparecendo na vanguarda das atividades promocionais de Pokémon. Poliwhirl foi apresentado como mascote de Pokémon em uma edição de 1999 da revista Time, enquanto a Clefairy foi o Pokémon inicial do protagonista no primeiro mangá da franquia. No entanto, os criadores eventualmente escolheram o Pikachu como mascote, uma vez que era mais popular que Poliwhirl e era mais neutro em termos de gênero do que a Clefairy. Terceira curiosidade. Em mais de 25 anos de história, Pokémon só apresentou um único pai para o protagonista dos jogos principais, e em Pokémon Ruby, Safira e Esmeralda, o pai do personagem principal é o Norman, o líder dos ginásios do tipo normal em Petalburg. Em todos os outros jogos, somente um parente está ao lado dos protagonistas, a mãe. Então existem algumas teorias que tentam justificar a escolha criativa da Pokémon Company de omitir as figuras paternas. Uma delas é que no Japão da época a criação de Pokémon era fortemente marcada culturalmente pela figura materna, que deveria ser responsável pela família e o pai que ficava ausente do lar trabalhando. Esse tipo de organização familiar é o que introduz o pai Norman na terceira geração. Outra forte teoria envolve a Guerra Fria e as consequências enfrentadas pelo Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos fãs acreditam que os jogos da Game Freak usavam como inspiração a sociedade do Japão após perder a Segunda Guerra, ser atacada com 2 bombas atômicas que foi Hiroshima e Nagasaki. Bom, então o mundo Pokémon refletira o Japão pós-guerra, com cidades pouco habitadas, rotas destruídas, o aumento do crime organizado e a ausência de figuras masculinas perdidas em batalha. A teoria é fortalecida ainda mais por falas do líder do ginásio dos jogos Red e Blue, o militar representado pelo Surge. Então agora vamos para a nossa quarta curiosidade. Nossa quarta curiosidade se trata de Pikachu e Meow, que têm os números opostos na Pokédex. Além deles serem inimigos no desenho, o Pikachu possui o número 25 na Pokédex, enquanto o Meow ele possui o número de 52 na Pokédex. Quinta curiosidade. Acredito-se amplamente que dito é o resultado de uma tentativa fracassada da clonagem do Mew. A lógica por trás da teoria vem dos fatos dos 2 monstrinhos compartilharem a mesma estatística básica, peso, além de usar uma paleta de cores semelhantes nas formas normal e shine. Os 2 Pokémons têm acesso ao Transform nível 1 e são as 2 únicas criaturas a aprender o movimento naturalmente. Dito também só pode ser encontrado, pelo menos nos jogos da primeira geração, no Pokémon Mansion, onde Mewtwo foi clonado com sucesso, ou na Cerulean Cave, onde o clone pode ser combatido e capturado. Nossa próxima curiosidade é que alguns Pokémon são comidos como iguarias. Essa daqui é até óbvia quando paramos para pensar em como funciona o mundo Pokémon. Por exemplo, lá não existem animais normais, como em nosso mundo. Nada de cavalos, vacas, cachorros, que são apenas os Pokémons representados, né? Então, dessa forma, é claro que alguns deles podem ser utilizados como iguaria nos restaurantes. E canonicamente, sim, alguns monstrinhos são caçados e comidos, e alguns são até pratos bem requisitados. Por exemplo,
Slowpoke usa o xarope doce de sua cauda secreta para pescar em busca de comida. Por causa disso, a sua cauda é uma iguaria famosa no mundo Pokémon. Crustáceos como Clowntir também são procurados na gastronomia desse mundo. E, óbvio, a mais reconhecida, o Magikarp, né? Que já deu várias caras aí no anime. E ainda falando sobre Slowbro, Slowpoke, temos aqui que Slowbro, talvez devido à sua cauda saborosa, os Slowpokes têm um requisito de evolução único, atrair com sucesso um Pokémon específico para se agarrar a sua cauda. Mais especificamente, para evoluir para Slowbro, os Slowpokes precisam de outro monstrinho chamado Shellder, para morder continuamente sua cauda. No entanto, como a versão evoluída do Slowpoke é basicamente uma combinação de dois Pokémon separados, então o Slowpoke pode evoluir com a mesma facilidade. Se Shellder de alguma forma se separar de Slowbro por sua própria vontade ou por impacto externo, então o Slowbro se transformará novamente no Slowpoke. Então ele evoluirá. O anime nada mais nada menos seria apenas promocional. Pouco depois de lançar Pocket Monsters Red Green em 1996, a Pokémon Company exibiu uma adaptação de anime para promover o videogame. Originalmente programados apenas para uma temporada, o anime ficou tão popular que a empresa decidiu estendê-lo. Ninguém poderia esperar que durante todos esses anos, Pokémon se tornaria essa grande marca registrada e também essa grande fonte de dinheiro. Essa daqui talvez vocês até saibam também. A criação do mundo do Pokémon ao longo dos anos, com o interesse cada vez maior dos fãs dentro da lore de Pokémon, começou a criar-se uma história para a criação do mundo e as divindades envolvidas. E aí entra Arceus, considerado deus dos Pokémons, que nasceu da eclosão de um ovo no vazio do infinito. Então Arceus começou a tecer o universo e suas criaturas. Dialga, o guardião do tempo, Palkia, o guardião do espaço, e Giratina, o guardião da antimatéria. Então conhecidos como o trio da criação, eles comandam a ordem do universo. Porém, como esses três eram feras de difícil controle, Arceus deu vida a um novo trio, chamado Ux, que é o da sabedoria, Mesprit, o da emoção, e Azel, da força de vontade. No entanto, para controlar a antimatéria, Giratina tinha uma natureza destrutiva e colocava em risco então a ordem idealizada por Arceus. Assim, o deus Pokémon baniu Giratina para a realidade espelhada, e a partir desse momento a ordem começou a ser instaurada com Dialga e Palkia moldando o espaço-tempo. Como que surgiu esses Pocket Monsters? Os monstrinhos de bolso, nossos Pokémons, né? À altura, todo mundo provavelmente já sabe que Pokémon na verdade surgiu com um videogame chamado Red Green. Mas inspirado pelo seu hobby de caçar insetos na infância, o criador de Pokémon Satoshi Tajiri imaginou um game em que os jogadores pudessem capturar e trocar diferentes Pokémon para expandir continuamente suas seleções. Apesar de sua atual fama explosiva de Pokémon, foi descartado várias vezes pela Nintendo, pois os executivos achavam que era uma ideia excessivamente complexa e inviável. Se não fosse por Shigeru Miyamoto, o gerente geral da época, Pokémon poderia não ter tido a chance de brilhar e se tornar essa grande mídia hoje em dia. Naquela época, Miyamoto se interessou pela proposta de Tajiri e apresentou pessoalmente o conceito de Pokémon. Então ele recebeu aprovação para conseguir a proposta, que ajudou Tajiri a ficar um passo mais perto de concretizar seus sonhos. Bom, essa curiosidade provavelmente muitos já sabem, né? Mas Ho-Oh oficialmente é um dos lendários da segunda geração de Pokémon. No entanto, o monstrinho aparece como não identificado pela Pokédex no episódio do anime, exibido em 1997, antes de aparecer nos jogos. Então ele fez sua estreia no primeiro episódio do anime, para depois aparecer nos jogos Pokémon Gold e Silver. E se eu te falar que o One Piece já fez homenagem a Pokémon? One Piece, que é o mangá mais popular do Japão e uma das histórias mais conhecidas em todo o mundo, teve a sua referência a Pokémon em Punk Hazard, onde a ilha ficou dividida em porções entre gelo e fogo após a luta de Aokiji e Akainu, e todo o território para ser
passou a aparecer uma enorme e gigante Pokébola. Bom, então todas essas foram as teorias que eu tinha pra falar pra vocês. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se querem mais vídeos assim de Pokémon, deixem um like, se inscreve no canal e deixa aqui a sua avaliação desse vídeo. Então é isso, um abraço e falou!